Mas tem uma outra briga aí também, que é justamente do Haddad, eu acabei de falar do Haddad aqui, com o Hugo Mota, o presidente da Câmara dos Deputados. Tem uma treta aí, porque o que o Haddad andou falando que o Congresso não ajuda ele a cumprir o arcabouço fiscal, tá precisando ajudar. E aí o Hugo Mota, que é uma espécie de presidente do Sindicato dos Deputados, não passa disso, e cara de pau pra caramba, e vou te mostrar porque ele é cara de pau, se incomodou. Olha lá. Presidente da Câmara rebate Haddad e diz que o Executivo não pode gastar sem freio e depois passar o volante ao Congresso. Na verdade, o volante já está com o Congresso há muito tempo e este carro está desgovernado justamente porque o volante está na mão do Congresso Nacional. Te mostro como é que isso acontece. Olha só, vocês vão se lembrar, o governo tentou acabar com o PERSE. O PERSE o que era? Era um incentivo fiscal para empresas na pandemia, empresas de eventos, empresas que foram afetadas pela pandemia, porque pararam de funcionar em razão do isolamento social. Esse PERSE foi criado lá em 2020, nós estamos em 2025, o ano passado, 2024 já está longe da pandemia, e o Congresso não deixou acabar. Só aí o governo gasta 15 bilhões de reais. E o Congresso não deixou acabar com esse gasto de 15 bilhões de reais. O Congresso, vou repetir, os deputados, viu, seu Hugo Mota, inclusive com o voto do senhor, não deixaram acabar com essa despesa de 15 bilhões de reais. E toda vez que o governo tenta cortar uma despesa com rico, o Congresso Nacional se arrepia todo e não deixa. Né? Ah, vamos cortar a isenção fiscal? De jeito nenhum. Vamos tirar dinheiro de rico para deixar para os pobres? De jeito nenhum. É o que tem acontecido constantemente. E isso começou com essa declaração do Haddad aqui. Haddad diz que a manutenção do arcabouço fiscal depende muito mais do Congresso, no que ele está certo, porque se eles não ficassem sabotando todas as medidas do governo para economizar dinheiro e para reequilibrar o pagamento de impostos do Brasil, deixando o pobre pagar um pouquinho menos, e fazendo o rico que não paga nada, pagar alguma coisa, um pouquinho que seja, o Congresso não deixa. Né? Toda tentativa do governo Lula de economizar dinheiro, fazendo os ricos pagarem alguma coisa, o Congresso sabota e não deixa acontecer. Então, por conta disso, tá essa treta aí do Haddad com o Hugo Mota. Olha só, o governo descobriu caixa preta no orçamento de 800 bilhões em renúncia fiscal, diz Haddad. Sim, quase 1 trilhão de reais. E renúncia fiscal, o que é renúncia fiscal? É incentivo para uma empresa ou outra que deixa de pagar determinados impostos. Então, assim, só de empresários milionários que não pagam imposto no Brasil são 800 bilhões de reais. E aí você vai tentar fazer esses caras pagar um pouquinho mais de imposto. Mas não consegue de jeito nenhum, porque os deputados que são ricos e que defendem só os ricos não deixam. E essa é a treta que está rolando no momento com o Fernando Haddad e Hugo Mota. E o Fernando Haddad está coberto de razão, porque toda tentativa do governo de reequilibrar as contas é sabotada pelo Congresso Nacional, se essa iniciativa do governo tiver, de alguma maneira, a intenção de botar a mão no bolso de um rico. Porque rico é sagrado para os deputados federais e para os senadores. Rico é sagrado. Com rico não mexe. É igual a vaca lá na Índia. Ninguém encosta na vaca, que a vaca é sagrada. A vaca sagrada do Brasil se chama rico. O rico, ninguém põe a mão, né? Enfim, e por mais razão que o Haddad tenha, vai saber aonde vai parar, como é que vai continuar essa história, porque o Hugo Mota, por outro lado, é um cara muito poderoso, é o presidente da Câmara, é o cara que tem o poder de pautar qualquer votação, inclusive estão falando que essa mudança do IOF do governo, o Congresso já tem gente que propôs anular essa mudança que o governo fez e o Hugo Mota tem nas mãos o poder de pautar isso ou não. Então, assim, essa briga pode complicar ainda mais a vida do governo. O fato é esse, é real, pode complicar ainda mais a vida do governo. Enfim, vamos para a próxima notícia aqui, que é assim, absurda, tá? Ó, dá uma olhada. Bolsonarista atropela 4 pessoas após discussão política em festa do Rio de Janeiro. O nome do bandido, do assassino, é Luciano Valério Pires. Essa é a cara dele. Sim, assassino por quê? Porque não matou ninguém, mas tentou. Quem tenta assassinar é assassino, mesmo que não consiga completar o plano de assassinato. Né? E é o caso desse vagabundo aí, desse assassino, eu vou repetir o nome dele, Luciano Valério Pires. O cara era um pobre de direita, né? Dirige um HB20, tava lá em Laranjeiras, tava uma galera, Laranjeiras é a zona sul do Rio de Janeiro, tava uma galera ali na rua, comemorando, dançando umas músicas e tal, e ele viu uma pessoa com um bottom na camiseta escrito sem anistia, uma mulher.
E aí ele não conhece a mulher, nunca ouviu falar da mulher na vida, nunca viu ela antes, a mulher nunca viu esse cara, o cara foi lá abordar ela, encheu o saco dela, porque ela estava com um adesivo aqui escrito sem anistia. E ele começou a bater boca, começou a incomodar as pessoas. Essa mulher estava numa mesa com outras pessoas, ele foi lá incomodar todo mundo. Puseram esse cara para correr de lá, não bateram nele, tá? Que é importante ficar claro também. Ninguém agrediu esse sujeito, simplesmente botaram ele para correr de lá. Pois ele foi embora, pegou o carro, voltou e simplesmente jogou o carro em cima das pessoas. Vou deixar a cara dele aqui bem à mostra. Jogou o carro em cima das pessoas. 4 pessoas foram atingidas. Gente, inclusive, que não tinha nada a ver com a briga. E podia ser uma quantidade de pessoas muito maior, porque tinha uma pequena multidão naquele local onde ele jogou o carro. Por sorte, ele só acertou 4 e não matou ninguém. Por sorte dessas pessoas. Mas isso não desqualifica o crime, que é tentativa de homicídio. Foi preso em flagrante, foi levado para a cadeia e vai responder por 4 tentativas de homicídio. Olha em que nível chega a insanidade, a maldade, a crueldade dessa horda nojenta, dessa horda bolsonarista, né? Imagina você jogar o carro em cima de uma pessoa porque essa pessoa está com adesivo escrito sem anistia. É absolutamente comparável àquela situação em que um policial civil foi morto lá no Paraná, na sua festa de aniversário. O cara estava dentro da festa dele, sozinho, com a família, com os amigos, com as pessoas queridas, e um bolsonarista lunático foi invadir a festa para poder atacar as pessoas e acabou terminando em tragédia. Isso aqui quase termina em tragédia também. Das pessoas chegou a ser internada em estado grave, mas já saiu do hospital, já está bem, assim, está se recuperando, né? Está se recuperando, e esse assassino agora vai responder por 4 tentativas de homicídio. Pois é, os aposentados lá que sofreram desconto indevido vão começar a receber o dinheiro a partir dessa segunda-feira, dia 26 de maio, tá? Vão começar a receber nos seus pagamentos. Fraude do INSS, o calendário da devolução dos descontos indevidos dos aposentados. Ao todo, o Instituto vai reembolsar 292 milhões aos beneficiários. Que grana é essa? É importante você saber disso aí. É o seguinte, é a grana do último mês que foi descontada. Só a grana do último mês, tá? Por quê? Porque a fraude foi descoberta e não dava mais tempo de paralisar o desconto naquele mês, porque a folha de pagamento já tinha sido rodada, processada pelos computadores do Dataprev. Então não dava mais para paralisar, senão ia atrasar o pagamento da aposentadoria. Então o governo pagou, fez o desconto, reteve esse desconto com ele, governo, e agora, nesse mês, a partir de hoje, está devolvendo para os aposentados. Então essa uma parcela representa 292 milhões de reais dos beneficiários. E o resto? Porque tem gente que ficou 2 anos, 3 anos, 1 ano, tendo dinheiro descontado da sua aposentadoria. Como é que vai fazer com esse resto? Então, esse resto é uma segunda etapa que eu explico a partir de agora também. Descontos indevidos. Mais de 2 milhões de pessoas solicitaram reembolso pelo aplicativo Meu INSS. Gente que entrou lá e falou, olha, não reconheço esse desconto. 2 milhões de pessoas. Significa que são 2 milhões de pessoas vítimas de fraude? Não necessariamente, né? Tem gente que está pedindo dinheiro aí que não tem direito. Tem gente que autorizou sim o empréstimo e mesmo assim está dando um miguezão lá para ver se consegue receber uma grana. Acontece que a partir deste número, a partir dessas pessoas que entraram no aplicativo ou que ligaram no telefone 135 e que informaram que não reconhecem o desconto, as empresas, as associações, os sindicatos vão ter 15 dias para comprovar para o governo que realmente aquele aposentado autorizou. Vai ter que apresentar documento, a confirmação dele em voz, em vídeo, em fotografia, demonstrando que ele realmente autorizou esse desconto. Se não autorizou, aí não conseguir provar nesses 15 dias, aí o governo já vai abrir um processo contra as associações e entidades e ao mesmo tempo preparar o calendário para devolver o dinheiro para os aposentados. E aí vai ser anunciado, provavelmente esse calendário vai obedecer à ordem do dia do nascimento do aposentado, porque os calendários, inclusive, obedecem esse tipo de critério na hora de fazer os pagamentos. Então, assim, apesar de 2 milhões estarem alegando que não autorizaram, não necessariamente significa que seja verdade, tá? E a própria previsão do governo demonstra isso, ó. Devolução de descontos do INSS deve ser de no máximo 2 bilhões, estima Haddad. Então, se for mesmo 2 bilhões, significa 1/3 do que estava estimado para ser o rombo. Falavam em 6 bilhões e tal. Não, a Haddad falou que vai ser no máximo 2 bilhões. Ou seja, tem gente dizendo que não autorizou, mas autorizou sim. E essa autorização vai aparecer. E se você tentou dar um migué no governo, não vai conseguir, não vai receber o dinheiro de volta se você autorizou esse desconto, se você realmente se associou. Porque do mesmo jeito que tem má fé de um lado, pode ter má fé de outro também, e a gente vai descobrir a partir de agora, né? E ó, tem outra treta aí, tem a treta lá do Xandão com o Dudu Bananinha. Ó, eu te falei do lance da renda extra, né? É importante falar sobre isso, porque é o seguinte, eu recebi mensagens que, claro, foram autorizadas a mostrar para você aqui, de pessoas que embarcaram nessa história da oportunidade de ter uma renda adicional. Olha só o Carlos Matos, ele trabalha numa fábrica, 10 horas por dia de trabalho, chega em casa, você sabe como é que é, né? 8 horas, mais 1 hora para ir, mais 1 hora para voltar.
aquele sofrimento todo. E ele está trabalhando online, tem um segundo trabalho que ele conseguiu online desde que ele fechou essa parceria aí com a Escola de Negócios Digitais. E olha só, já está tirando $643, isso aí numa conversão simples, dá quase R$3.600 que ele está tirando. Fora o que ele já ganha no emprego tradicional dele. Daqui a pouco vai poder até sair, abandonar essa fábrica aí, ó, e ficar só trabalhando online, tá? Carolina deu uma mudança no trabalho dela lá, também funcionando, foi orientada pelo pessoal da Escola de Negócios Digitais sobre umas coisas que ela estava fazendo errado e ó, deu certo, ela mesma escreveu, pelo jeito funcionou, olha lá, $1.049, a gente está falando de quase R$6.000 por mês que ela está ganhando, que ela conseguiu tirar neste trabalho que ela desenvolve online, dentro da casa dela, com horário livre, do jeito que ela bem quiser, bem entender, pode morar até na praia, que funciona, você pode trabalhar de qualquer lugar. E o Paulo Rodrigues tem o melhor resultado, olha só, R$2.154. R$2.154. Isso significa 12, aliás, reais não, é dólares, tá? Dólares. Isso significa R$12.000 por mês. Em 4 meses de dedicação a esse trabalho. Então é o seguinte, se você tem interesse em ter uma renda extra ou de repente mudar de profissão e passar a trabalhar online, pelo computador, pelo celular, ganhar seu dinheirinho, sem depender daquela maldita escala 6x1, sem depender de ônibus, de trem lotado, de trânsito chato para chegar no trabalho, de chefe ali nas tuas costas enchendo o teu saco, sabe? Você pode ter uma série de profissões online, trabalhar na hora que você quer, do jeito que você quiser, no fim de semana, no meio de semana, de noite, de madrugada, pode mudar para a praia, para morar perto da sua família, tudo isso de forma legal, original, bonitinho, trabalhando dentro do Brasil, não precisa nem falar inglês. Tem trabalhos que são pagos em reais e tem trabalhos que são pagos em dólar. Você, falando português, você consegue participar de todos. Tem um link aqui na descrição, é o primeiro que aparece em cima. Se você clicar aqui, você vai abrir uma conversa com o Clayson, ele vai te explicar tudo que você precisa. E você vai ter, inclusive, direito a 3 aulas, assim, totalmente gratuitas para você entender a dinâmica. E só embarcar se realmente servir para você, tá bom?